Falar sobre a família Silva, o quilombo da família Silva, é falar da presença da comunidade negra em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. É sim romper com a invisibilidade da comunidade negra no estado do Rio Grande do Sul. É sim a possibilidade de contarmos a história como ela é, como esse estado foi construído, a economia desse estado foi construído com as mãos negras e até hoje essa presença ela é marcante em Porto Alegre. Ao celebrarmos os 251 anos da cidade de Porto Alegre, também devemos celebrar a presença da comunidade negra que construiu e constrói a cidade de Porto Alegre, bem como o estado do Rio Grande do Sul, e bem como a comunidade negra construiu e constrói a pujança do nosso Brasil. É essa perspectiva e a alegria de poder dizer que Porto Alegre é uma cidade negra. Essa é a memória do bairro Quilombo da família Silva. Alvo Cast. Salve, salve, rapaziada! Estamos iniciando mais um Alvo Cast, beleza? E vou pedir, antes de qualquer coisa, para você ativar as notificações, certo? E se inscrever no nosso canal e também seguir as redes sociais da Alvo Cultural. Hoje a gente está aqui com o Bira, a gente vai falar bastante sobre a questão do Quilombo, né? Então, Bira, vamos começar do começo. Como é que iniciou a tua história e quem é o Bira? O Bira é um metroviário, técnico em eletrônica, formado no Colégio Santo Inácio, lá nos idos de 1978, que saía do Partenon e ia lá para Vila Farrapos para fazer o curso técnico. Depois eu concluo o curso e lá na convivência do curso técnico a gente constitui vários amigos. E já naquela época, de 75 a 78, nós já ocupávamos a Rua da Praia. Nós não tínhamos telefone, nós não tínhamos redes sociais, então nossos encontros eram na Rua da Praia, a partir das 6 horas, em que nós tínhamos a Juventude Negra, Sempre. Tinha a possibilidade de montar a sua agenda de festas, jogos de futebol e fazer a sua agenda. Ali que o pessoal se encontrava e sabia que festa ia rolar ia em cada acontecer, bairro. o Muito Beco do parecido com o Zay. que aconteceu depois, no final dos anos 70 também, né? Que a galera do hip hop se encontrava ali também. Exatamente. E até é muito interessante essa característica do ponto de vista até de que, para nós, a juventude negra, e nós tínhamos vários segmentos ali, nós tínhamos o pessoal que já tinha um viés já mais politizado, tinha vários grupos que se organizavam ali. Eu até recomendo uma questão que tem um trabalho, o professor antropólogo Oswaldir Bittencourt Júnior, ele escreve sobre o Beco do Zay e toda aquela dinâmica. Então a antropologia tem uma contribuição muito grande do ponto de vista de analisar os movimentos e toda a efervescência, porque nós vivíamos já no final da década de 70, vivíamos a questão do processo já de redemocratização, né? Já vivíamos, mas vivíamos um período ainda muito duro da ditadura, né? Então nós, de uma certa forma, visto que para nós aquilo não tinha um impacto direto, mas vivíamos aquela situação. Então é bom, eu gosto sempre de lembrar que nesse período nós constituímos amizades para toda a vida e lá no Santo Inácio, do Colégio Santo Inácio, eu conheci o Oswaldo Ferreira dos Reis, o José Carlos dos Reis, meus amigos Leidinaldo Teixeira Garcia, Sérgio Soares da Silva, Sérgio Soares Santos, Cláudio Sérgio Soares Santos. E lá eu conheci essas duas figuras, o Vavá Oswaldo Ferreira dos Reis e o José Carlos dos Reis, isso em 76, 77, que eram netos do Seu Pretinho. Seu Pretinho, uma figura emblemática na colônia africana.
E aí, seguindo essa tradição, os netos fundaram um grupo cultural Razão Negra. Então, a minha participação no movimento social se deu na colônia africana, com uma forte história da ocupação daquela região do Montserrat, da Auxiliadora, que era um bairro negro. Que era um bairro negro, assim como já tivemos outros bairros. E lá eu vou conviver com pessoas assim, muito importantes no movimento. Ou eu vou também me perceber como um protagonista dessa história que nós já vivíamos, mas que muitas vezes a violência que se vivia nós não tínhamos muito bem claro, mas a questão da componente racial sempre muito presente. Então, nesse grupo cultural Razão Negra, eu vou conhecer o professor Oliveira Silveira. Ah, com certeza. Isso era quando, mais ou menos? 76, 77. Esse foi o ano que eu participei do Grupo Cultural Razão Negra e que praticamente foi a minha iniciação, a minha convivência, a minha primeira experiência no movimento social negro. Aí depois eu concluo o curso, vou já no curso, ingresso no mercado de trabalho, trabalho em várias empresas da iniciativa privada, até eu fazer o concurso em 1984 na Transurb. Então eu ingresso na Transurb no dia 2 de janeiro de 1985, aonde eu vou exercer a minha atividade até o dia 22 de abril de 2015. E essa experiência que eu já vou para a Transurb também foi muito rica, porque lá eu participo da Associação dos Funcionários da Transurb. E lá, posteriormente, em 87, 86, é fundado o Sindicato dos Metroviários. E eu também passo por apoio também dos meus colegas lá da Transurb, que eu sou oriundo da área da manutenção, setor de sinalização por ser técnica eletrônica. Eu também apoiado para fazer a representação junto ao sindicato. Então, também é o momento em que eu também passo a atuar no movimento sindical, no novo movimento sindical, né, que visa já 1984, 85, já é os estertores da ditadura, já tem a transição, onde o presidente eleito pelo colégio eleitoral, infelizmente, não assumiu, e assumiu o vice, que era o José Sarney. Então, nós já passamos a viver também, naquele momento, o novo sindicalismo, rompendo com aquela lógica da intervenção militar nos sindicatos. Em meio a isso, desculpa te interromper, mas em meio a isso, já tinha essa questão do afastamento do povo negro para os locais mais afastados da cidade. Ah, sim! Quando inicia esse processo, conseguiu acompanhar esse processo? Claro, eu tenho muito claro essa questão dos movimentos da comunidade negra na cidade, porque os meus pais, a Carmela Carvalho Toledo, Vicente Paula Toledo, que era músico, minha mãe era também musicista também. O meu avô materno, na época, imagina, a minha mãe era de 1921. Certamente o meu avô, quando nasceu, ele já nasceu no final do século XIX. E ele tinha um diferencial, de ser funcionário do Banco do Brasil, imagina, na década de 30 já, né? Antes da década de 30, porque a mãe era de 1921. A tia Lígia era de 1919. Essa condição que ele tinha, já de ser funcionário do Banco do Brasil, já dava condições para aquela família ter uma condição diferenciada. Eles moravam na Zenha. Sim. Eles moravam na Zenha. Naquela década, era o final da cidade. E aí que eu volto, que vem ao encontro da situação que a gente fala dos deslocamentos, das migrações, e que quando a minha mãe casa, ela vai morar lá no Partenon. Era o final da cidade, não existia o bairro Partenon. A cidade terminava na Zenha, tinha a Ilhota. E a partir da Zenha era a periferia. Era mato. Era mato. Era mato. Quando os meus pais vão morar ali na rua Pedro Souza, ali para cima do Morro da Cruz, era tudo mato. Era tudo mato. Então, quer dizer, a parte da urbanização ia até a Zenha.
E aí, com o crescimento da cidade, nós vamos começar a nos deparar com essas questões dos movimentos. E aí vem ao encontro toda a questão, né, da discussão de como é que nós nos enxergamos enquanto negros, nos enxergamos nesse país. Porque é diferente de outros grupos sociais, os nossos ancestrais foram trazidos para esse Brasil a ferros. Nós não tivemos a opção. Né? Então, segundo alguns historiadores, o Brasil recebeu, nesse período de 1535 até 1888, apesar de que a lei que termina com o tráfico de escravos é anterior à abolição, mas o tráfico sempre existiu, né? Sim. Qualquer semelhança com hoje em dia é mera coincidência. Né? A lei diz que termina, mas ela continua acontecendo e sempre se faz... E o processo de roubo, né, Bira, já iniciou quando a gente chegou aqui, porque queimaram todas as documentações possíveis, não deixaram rastro nenhum. Para que a gente não conseguisse saber a nossa origem e não tivesse uma ligação com o nosso passado. Né? Exatamente. E isso nos atinge até hoje. Exato, né? Nos atinge até hoje. E hoje, mesmo com toda a tecnologia, a gente ainda tem dificuldade de saber quem realmente foram os nossos ancestrais. Então, essa questão do roubo, partindo da visão de repressão da cultura negra, ela continua. Continua. Nós continuamos sendo... A rapinagem do saber, porque os nossos ancestrais, eles eram de nações, né? Bantos, Jeje, Yorubás, Nagôs. E se nós olharmos a África, é o berço da humanidade. Então, nós podemos dizer que nós temos vários historiadores, e aí eu destaco um deles que eu conheci, o professor Luiz Henrique Cunha, um professor negro, que, assim como o diplomata Alberto da Costa e Silva, na série de livros que ele escreve sobre a África e sobre as nações, os nossos ancestrais já detinham muito conhecimento, já detinham conhecimento da metalurgia, da agricultura de subsistência, do uso de ervas medicinais. Então, mas sempre essa visão do colonizador de negar a nossa dimensão humana. Então, esse saber foi trazido. Olha aqui, tem um filme que foi produzido pelo Renato Barbieri, que é o mesmo autor do Pureza, que não dá para perder de assistir, é o Atlântico na Rota dos Orixás, do Renato Barbieri, que é uma pérola de produção, que mostra a questão do Benin, que mostra Daomé, e a questão de quando do embarque dos negros escravizados tinham a árvore do esquecimento, que submetiam os homens e as mulheres a passar 7 vezes ao redor da árvore, como se aquilo ali fosse fazer o apagamento da memória cultural dos nossos ancestrais. Que processo violento, né? Processo psicológico. Totalmente torturador, né? A negação. Que nos trouxe N problemas até hoje, né? Sim. E essa é uma das lutas dos quilombos, né? Se aquilombar e conseguir criar força para entender sua própria cultura, o respeito aos seus próprios ancestrais e entender sua própria origem. Que eu acho que é uma das principais buscas que o negro tem hoje, né? Que é entender realmente essa origem e buscar a sua origem e cultivar as suas culturas de uma forma que não seja combatida e não seja impedida, né? Desse processo. Então... E na realidade, né, Jefferson, isso é muito importante porque as várias nações que compõem, nós viemos de várias nações no continente africano. A África hoje é composta, se eu não me engano, de 57 países. Isso também é importante nós termos claro, ao invés de muitas vezes de ter que a África fosse uma coisa só. Não, existem idiomas, existem toda uma tradição cultural, muito conhecimento, muito diverso, uma riqueza cultural muito grande e que, de certa forma, quando são raptados no navio negreiro, que já é um ato de desumanidade. Mas eu acho que antes disso, Jefferson, nós temos que dar uma pontuada, porque século XV, o ano de 1400, já tinha uma bula papal
de Nicolau V, que dava, Jefferson, a exclusividade para Portugal e Espanha, que eram as grandes potências navegadoras, a fazer o tráfico de negros. Então, é uma coisa que foram vários interesses para que hoje, e falando assim, claro, rapidamente, nós podemos dizer com tranquilidade, um dos pilares do sustentáculo daquilo que nós conhecemos do capitalismo tem na acumulação primitiva a escravidão e o racismo como um elemento crucial para que eles pudessem ter a acumulação de riqueza, os vários setores da economia que se desenvolveram durante mais de 300 anos, para que tivesse a Revolução Industrial. Porque, na realidade, o modelo da escravidão, ele tem o seu limite, ele chega na sua exaustão no momento em que é desenvolvida a máquina a vapor. Mas isso só foi possível devido ao processo de acumulação de riqueza do trabalho escravo. E a partir daí se passa a viver uma outra necessidade de que haja um consumo, uma vez que tu aumenta a tua capacidade de produzir manufaturados. Então, essa já é uma das questões em que não é à toa que a Inglaterra, claro, vamos dizer assim, que existem questões humanistas que apontavam para a escravidão como um processo repugnante e de ser rejeitado por parte da sociedade naquela época. Mas não foi exatamente por isso que houve o fim da escravidão. Lógico, tem um mote econômico. E é isso que nós não podemos perder de vista. O racismo e a questão que se vive hoje tem no capitalismo a sua essência. Então, hoje, quando nós vemos as condições análogas ao trabalho escravo, é uma nova faceta, porque condições análogas ao trabalho escravo também pega não negros. E nós pegamos aí, nós temos denúncias muito fortes de fábrica de uso de jovens produzindo bolas, chuteiras, até roupa. Grandes magazines que estão no shopping estão aí maximizando seus lucros com a exploração das condições análogas da escravidão. Mas nós não podemos perder de vista, porque nesses mais de 300 anos de escravidão no Brasil, nós, primeiro, o que sempre foi a nossa luta? Foi a luta pela nossa dimensão humana. É isso que até os dias de hoje nós lutamos e reafirmamos com a nossa cultura e a nossa forma de viver. Que nós temos as nossas características diferentes dos demais grupos étnicos. Cada grupo étnico tem as suas características. Então, nós fomos trazidos a ferros, mas sempre nos insurgimos. Quando o primeiro africano chega no Brasil, ou já na transposição, no atravessar o Oceano Atlântico, a primeira forma de revolta é o suicídio. Né? E também que era uma expressão que muitos dos africanos tinham banzo, era a depressão, né? Da saudade da sua terra. Então, o suicídio era uma forma também de demonstrar sua resistência. E também muito triste, porque na realidade, Jefferson, o conhecimento é imprescindível para que nós possamos saber quem é, o que nós combatemos. Com certeza. Então, os números de mortos que tinham nos navios negreiros e tumbeiros, os corpos eram jogados ao mar. E jogar os corpos ao mar, tinha nesses trajetos até os tubarões que seguiam os navios negreiros e tumbeiros. O conhecimento... Era um processo que virou um processo quase natural, né? E uma coisa que é importante, né, Jefferson, que nós temos de nos apropriar do conhecimento. Diferente de alguns setores que sempre negaram a nossa dimensão humana, a nossa apreensão do conhecimento é para que nós possamos entender essa violência, às vezes fortuita, gratuita, de nunca terem nos vistos e nos odeiam. E quando nós falamos, existe um ódio que foi como que algo construído, que de fato foi construído. E é isso, o racismo científico, já no século XIX,
Conde de Gobineau, Francis Galton com a eugenia, né, que fala da questão da importância da pureza. Eu gosto, Jefferson, a gente está conversando, porque o quilombo, ele já é a primeira forma de criminalizar o negro, porque quando isola, já estabelece dizer o seguinte, o Conselho Ultramarino define em 1740 o que é quilombo. Sabe o que ele diz lá, a corte em Portugal? Diz, né? Tá nos livros. Quilombo, lugar de negro fugido que passem de 5, que não tenha pilão. Olha, aí já tem uma criminalização. E na realidade, nós vamos buscar a etimologia dessa palavra, que tem origem, tem até algumas questões que vêm do quimbundo, que é de Angola, que tem vários sentidos, acampamento guerreiro na selva. Então, são formas de resistência que os negros tinham diante daquela violência de trabalhar de sol a sol, né, tendo uma alimentação inadequada e construindo, porque a realidade, Jefferson, que nós temos, e isso acho que tem alguns setores da sociedade que tentam esconder, a construção da riqueza desse país, e nos dias de hoje, até hoje, foi feita com a mão de obra negra escravizada. Todos os ciclos econômicos, tu vai verificar quem é que produz, quem é que trabalhou na exploração do ouro, nas minas, né? Na questão da cana-de-açúcar, na cultura do algodão. Foi a mão de obra. Então nós construímos as riquezas, mas nós nunca participamos, porque nós nunca tivemos a oportunidade de ter essa questão da terra, que é uma questão prioritária. Nós nunca fomos agraciados nas capitanias hereditárias e nunca recebemos sesmarias. Sim. Tem bondade. E assim, esse processo de criminalização, ele continua muito evidente aí, porque a gente tem o Quilombo do Silva, agora a gente vai falar um pouquinho desse recorte, né? Que é uma resistência absurda, né? Num lugar onde é invadido pela especulação imobiliária, né? Sim. E ali existe um quilombo onde existe. E muitas vezes eu vi as pessoas, ali é perigoso, porque existe um quilombo, ali tem uma vila ali e tal. E muitas pessoas sequer sabem que é um quilombo. Acham que é uma vila que tá ali e tal. Isso, e aí muitas vezes eu falo, é importante. Se é uma vila, como é que uma vila ia resistir em um lugar super, hiper comercial desse, né? Sem ser atacada? Então é uma super resistência que existe ali. E eu queria, Bira, que tu falasse um pouquinho sobre o Quilombo do Silva, que é um dos símbolos dessa resistência. Não, e até se tu me permite, Quilombo do Silva, família Fidelix, Quilombo dos Alpes, família Machado, Quilombo dos Flores, Quilombo do Areal. Essas questões todas estão associadas a uma questão lá do passado, porque se nós formos vermos a ilhota, o que era uma ilhota? O que era divulgado nos meios de comunicação? Onde tem a comunidade negra, tem o perigo. Então, essa questão dessa construção, claro que nós, ao mergulharmos no conhecimento, nas leituras, nós vamos ver Joseph Arthur de Gobineau, ele produziu um ensaio sobre a desigualdade das raças humanas, onde ele diz que o negro tinha tendências homicidas. Então, isso, repetido 1000 vezes, a mentira, ela se torna uma verdade. Então, na realidade, essas construções pseudocientíficas, elas estão no imaginário. Essa questão eu vou usar essa expressão, mas é uma expressão abominável, negro parado é suspeito, negro correndo é ladrão, isso é fruto de uma construção do passado. Então, onde nós vamos residir, para o entorno existe essa estigmatização de que mas isso é fruto dessa construção do Francis Galton com a eugenia, para que não houvesse casamento interétnicos, que nos Estados Unidos vai dar origem às leis de Jim Crow, que os casamentos interraciais lá eram criminalizados. Aqui no Brasil é pior, porque é velado. Porque a eugenia, eu gosto até de confrontar algumas vezes, nós temos várias pessoas. No Brasil, o Brasil não é racista,
O Brasil não é um povo, não é um país racista. Está na Constituição Federal de 1934, já. A eugenia como uma política a ser defendida e implantada pelo Estado brasileiro. Então, é uma coisa muito forte. Assim como outras leis que impediam os negros de estudarem. Sim, né? Que nós, mesmo no Brasil Império, e a violência que sempre foi o processo para os nossos ancestrais. Agora, tu imagina, uma estimativa de 4 milhões, se nós formos verificar ao longo do tempo, a população negra chegou a ser superior à população branca. Pelo número. Sim. Porque o trabalho não era uma coisa para ser feito pelas pessoas nobres. Era uma coisa renegada. Sim. Renegada àquilo que não podia ser feito por uma pessoa não negra. Ah, não, isso aí é trabalho. Então, essas questões... E aí nós vamos nos deparar com essa situação das organizações da cidade, aonde nós vamos nos encontrar, e os estigmas, pelo fato de nós trazermos na pele esse estigma da violência, de ser homicida, de ser quase um boçal. Então, quando nós reafirmamos nossa dimensão humana, é importante isso. E nós temos, Jeff, não podemos perder de vista que a Constituição de 1988 é o momento em que setores da sociedade se reúnem para escrever essa nova carta. Pode crer. E Bira, a gente está passando agora por um processo... queria fazer esse decote que a gente já está... tem mais de 5 minutos e a coisa passa aqui e a gente acaba esquecendo de algumas coisas. E assim, pegando esse link que está falando, a gente está vivendo um outro momento de novo de reconstrução de algumas políticas, né? Sim. Reconstrução e reparação de algumas coisas que foram destruídas ao longo desses 6 anos. Nos últimos 6 anos. Isso, nos últimos 6 anos. A gente fala 4, mas começou bem já antes. Começa com um golpe. E assim, dentro dessa perspectiva, a gente trabalha aqui muito com jovem, muito com os adolescentes e tal. Dentro dessa perspectiva, o que se pode esperar hoje dessa comunidade, né, dos quilombos, dos negros, do pessoal que hoje está dentro desse processo cultural que vem ganhando cada vez mais força, né? O jovem hoje ele consegue um pouco mais ter essa noção da importância da luta de nós negros. Então eu queria que tu falasse um pouquinho como se encaixa a juventude dentro desse processo. Ela é a nova geração. É a nova geração em que hoje nós podemos dizer que tem uma série de direitos que muitas vezes... E é uma preocupação que nós temos, Jeff, porque na década de 70, o Movimento Negro Unificado, que completou 45 anos, já denunciava: reaja à violência racial, o assassinato dos jovens negros, que levou muito tempo para ser apontado através de pesquisas do IPEC. Nós temos um genocídio da juventude negra. Isso é muito grave, porque isso vai nos dificultar as gerações futuras e a questão de que nossos jovens são assassinados muitas vezes pela brutalidade policial. Isso é uma das nossas preocupações, que nós temos a responsabilidade. Assim como são fontes de resistência, os quilombos, a questão da nossa forma de celebrar o carnaval, o hip hop, eles estão inseridos num conjunto de lutas que nós vivemos aqui no Brasil, que foi o Black is Beautiful, o negro é lindo. Então, essas questões, a importância do hip hop, com toda a sua potência em denunciar essa questão dessa violência, essa ausência de políticas públicas, é, sim, a fala de Zumbi no século XXI, e vai ser para o futuro. Assim como o rap das mulheres, são as vozes de Dandara, são a nossa resistência para que nós tenhamos cada vez mais a necessidade de reafirmar: nós somos detentores de direito, nós construímos esse país. E não é nenhum privilégio lutarmos por políticas afirmativas. Isso é um direito. E até eu acho que o tempo já está se indo, né? No final, Jeff, do final da escravidão, em 1888, eu gosto tem alguns livros que nos remetem a uma condição que é importante entender. Lá, nos estertores da abolição,
setores da sociedade já diziam, os mesmos de sempre, a escravidão vai quebrar o Brasil. Olha só. E diziam lá, já em 1888, que o movimento abolicionista era culpa dos comunistas, porque o Manifesto Comunista era de 1848. Qualquer semelhança é mera coincidência. O que aconteceu hoje acontece, é mera coincidência. E também nós temos que lembrar os jovens, mesmo que tenha havido uma série de ataques no mundo do trabalho, que nós devemos não perder de vista por que nós temos hoje jornada de 8 horas e hoje alguns avanços que nós perdemos. Porque foi um movimento dos trabalhadores livres em 1866, que trabalhadores norte-americanos saíram em protesto pelas ruas de Chicago para reivindicar melhores condições de trabalho, redução de jornada de trabalho. Então, as coisas não caem do céu. Nós vivemos numa sociedade que estamos num embate permanente. Então, nós devemos sempre questionar e apontar como um dos elementos dessa agudização, dessa crise, da questão dessa lógica de financiarização da sociedade e o capitalismo que bebe dessa vertente e que nos joga muitas vezes para fora da sociedade. Nós não podemos perder de vista que existe de fato, mas que muitas vezes essas coisas passam batida. Então, a redução do orçamento do SUS, a questão, a PEC da morte, isso é dinheiro público e também nós temos que fazer um debate, Jefferson, qual é o nosso papel diante dessas questões da dívida interna. Essa dívida que enche o sistema financeiro de dinheiro e causando um nosso empobrecimento. Nós temos que reverter essas questões dessa precarização do trabalho, que é um efeito muito danoso, em que hoje, muitas vezes, as pessoas se orgulham de dizer que são empreendedores. Empreendedores que trabalham 16, 18 horas, que não tem nenhuma garantia social. Isso é uma exploração, mas isso é fruto... E nós estamos aí na luta, está na Constituição, nós temos que fazer o debate com os jovens na linguagem deles. E a linguagem do hip hop, ela é importante porque é a forma como o jovem se comunica. Bira, e quem quiser, claro, esse debate não acaba aqui, ele continua, porque é um debate muito amplo, muito necessário, mas como a galera que se quiser pesquisar mais sobre isso, aonde consegue achar, qual o primeiro contato que tem com o movimento negro, alguma coisa que o pessoal possa procurar? Até eu gostaria até de pedir desculpas, porque eu sou membro do IACOREC, Instituto de Assessoria às Comunidades Remanescentes de Quilombo, uma organização do movimento social negro que desde 1999 procura e tem dentro desse processo assessorado às comunidades quilombolas para dizer que os quilombolas são os protagonistas dessa história. Então, na realidade, todos nós somos atores, mas cada um de nós temos um papel a desempenhar. Nós apresentamos aquilo que é o direito, é aquilo que está hoje na Constituição, Jefferson, que muitas vezes a gente desconhece. É o ato das disposições transitórias constitucionais, a DCT, no artigo 68, que está lá o direito das comunidades. As comunidades remanescentes de quilombo que estejam ocupando seu território, o Estado deve emitir o título definitivo de posse, que é a luta da família Silva, que foi a primeira comunidade quilombola a ser reconhecida aqui no Rio Grande do Sul e também junto com a Chácara das Rosas, as primeiras a serem tituladas, mesmo que parcialmente, e mesmo os estigmas que tu colocou. Essas comunidades, muitas vezes a violência policial, pelo fato de terem jovens negros, nós tivemos alguns casos de invasão da polícia nesses locais. Então, isso também é uma questão da luta. Os artigos 215 e 216, a questão do Estado ter que proteger as nossas manifestações, o aspecto independente da orientação religiosa, mas o respeito à questão religiosa, né? Nós somos negros, mas nós somos livres para praticar aquilo que nos interessa, mas nós também não podemos ser tolhidos se nós também
praticamos as religiões de matriz africana. Nós não podemos ser segregados, nós não podemos ser criminalizados, como sempre foi, né, Jefferson? Sim. Tudo que era oriundo do negro, ao longo dos anos, sempre foi criminalizado. A religião, porque é uma outra forma de viver. E a questão, até para encerrar, né, Jefferson? A beleza... acompanhada a produção. A beleza da macrovisão e, acima de tudo, o respeito é imprescindível. Nós temos que respeitar a todos e também, da mesma forma, ser respeitados. Isso é de suma importância para que nós possamos construir essa sociedade e também termos nos espaços de poder as nossas representações e as nossas vozes e a nossa cara negra nesses espaços de decisão de poder no mundo do trabalho, ocupando cargos também importantes. Pode crer. Bira, queria te agradecer, em primeiro lugar. Pô, muito legal a conversa com o Bira e a gente vai continuar conversando sobre esse assunto aí nos próximos episódios também. E queria agradecer a rapaziada que ficou até aqui, pedir para se inscrever no canal, ativar as notificações e seguir a Alvo Cultural nas redes sociais. E é isso aí, tamo junto e o Memória do Bairro continua aí com essa série bem bacana. E valeu, obrigado a toda a equipe, obrigado a Bira, obrigado a todo mundo que tá por aí, obrigado a